Hoje quem vai dar a aula é a tia Letícia. Mas tia, o que aconteceu com a tia Tati? Por que ela não tá me dando aula? Porque infelizmente a tia Tati pegou uma gripe. E nesses tempos de coronavírus, ela vai ficar mais em isolamento social. Por isso, quem vai dar as aulas para vocês, por enquanto, por esse tempo, sou eu, a tia Sandra e a tia Paulizânia e quem sabe algum outro professor convidado. Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre as grandes navegações, que foi um período durante o século XV em que houve a expansão marítima. Naquele tempo, há muito tempo atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era plana e que só existiam 3 continentes: a Ásia, a Europa e a África. E o principal mar e principal acesso da Europa para a Ásia era o Mar Mediterrâneo. E por que os europeus queriam chegar até a Ásia? Porque eles queriam as especiarias e objetos de valor. Eram essas especiarias e esses objetos de valor? Naquela época não tinha geladeira, então eles precisavam conservar os alimentos. Eles precisavam então de sal e pimenta, temperos, ouro, prata, tapetes, que eram os objetos de valor daquela época. Então, um dia, Gênova e Veneza, que são 2 cidades italianas, fizeram um acordo com os orientais e falaram assim: nós vamos combinar aqui de você vender as especiarias só pra gente, viu, orientais? E aí os orientais aceitaram. E aí Gênova e Veneza pegava todos os objetos de valor e as especiarias e vendia mais caro pros portugueses. E aí os portugueses ficaram muito indignados e falaram: a gente não tem como ficar comprando mais caro de Gênova e Veneza. Como que a gente vai fazer? Já sei. Vamos tentar achar uma rota diferente, porque Gênova e Veneza tinham negociado o fechamento da rota que eles tinham como principal, que era pelo Mar Mediterrâneo. Então eles tinham que encontrar outra rota para chegar até as Índias e aos orientais, para poder pegar o quê? As especiarias. Então eles foram desenvolvendo estudos e compartilhando saberes e estudos e conhecimento com outros povos. E aí eles aprenderam e aprimoraram as cartas náuticas que eles precisavam para poder saber dentro do mar, ali no mar, navegando, para onde eles estavam indo. Além disso, eles desenvolveram e aprimoraram a bússola e a principal invenção de todas, as caravelas, que elas eram relativamente pequenas e eram mais ágeis, mais leves do que os navios que eles tinham na época, o que permitia que tivesse uma maior facilidade da navegação. Então, Portugal começou a explorar a costa da África. Ia um pouquinho descendo até tentar cruzar lá embaixo para poder chegar e descobrir essa nova rota até a Ásia e a parte oriental. Durante esse tempo, Portugal, que foi conquistando essas partes da África e conhecendo essas partes da África, conseguiu monopolizar, ou seja, ter o controle de várias especiarias, como por exemplo a pimenta, arroz, peixe, cobre, ferro, algodão, dentre muitas outras coisas. E à medida que ele foi passando pela costa da África, ele foi fazendo as feitorias e deixando a sua marquinha por ali. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, que era uma parte lá embaixo da África, da parte do Oceano Atlântico, que era muito difícil ultrapassar, porque tinha muitos ventos e muitas pessoas que tentaram ultrapassar acabaram morrendo. Mas a frota de Bartolomeu Dias conseguiu. E quando ela ultrapassou essa parte, provando que Portugal conseguia conectar o Oceano Atlântico com o Oceano Índico e achar uma nova rota que não precisasse do Mar Mediterrâneo, Dom João, que era o rei de Portugal, renomeou o Cabo das Tormentas, chamando de Cabo da Boa Esperança, porque provava que boas esperanças vinham para Portugal, que conseguiu encontrar uma nova rota. E finalmente, em 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias,
provando que dava sim para contornar toda a costa da África e chegar até as Índias. Daí, Portugal, depois deste momento, conseguiu o monopólio de várias especiarias. Então, quando Vasco da Gama retornou, organizou-se uma grande expedição com Pedro Álvares Cabral como comandante. Vocês já ouviram falar dele? E aí, daí tem duas histórias que podem ser verdade. Alguns autores defendem que Pedro Álvares Cabral se desviou da rota acidentalmente e acabou vindo descobrir a América, descobrir e conhecer o Brasil. E outros autores dizem que Pedro Álvares Cabral já sabia que o rei de Portugal já sabia que existia sim umas terras desconhecidas depois do Oceano Atlântico. E aí, Pedro Álvares Cabral acabou chegando aqui. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as grandes navegações? Agora é a hora de praticar. Vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão ler o texto com bastante atenção e responder as perguntas.